quero falar sobre Paulo Maluf. Peço que você deixe o seu dedinho no joinha, chicotar no like, splash agora, deixe seu like, seu joinha, seu comentário embaixo sobre o assunto, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui. Paulo Maluf, um dos políticos mais corruptos do Brasil e um dos políticos mais corruptos do mundo. Paulo Maluf tem muito dinheiro. Na verdade, a gente nem sabe 1% do que Paulo Maluf, que é um dos homens mais velhos na política, quanto esse camarada desviou de dinheiro público. Superfaturou em cima das costas do povo. É um cara que já muito antigo na política, hoje ele não está mais na política, está preso, parece que está em prisão domiciliar, está com mais de 90 anos de idade, com a saúde debilitada, está doente e está preso dentro de casa. Se isso é prisão, né? Ficar dentro de casa no conforto, uma casa luxuosa, hiper, mega luxuosa que o Paulo Maluf tem. Mas veja só essa matéria aqui que eu achei interessante. Banco dos Estados Unidos levanta suspeita sobre lavagem de dinheiro no valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais na Eucatex, que é uma empresa do Maluf, da família Maluf, né? Era do pai dele, depois passou para ele, né? Vamos ler a matéria para você entender. 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Relato é da FinCEN, o COAF lá dos Estados Unidos. Ele alerta e cita acusações de lavagem. Informação é do Tesouro e é do ano de 2016. Eucatex e Maluf comentam. Caso faz parte, comentaram na verdade, Eucatex e Maluf não comentaram, na verdade eles não comentaram. Estou tentando falar rápido para o vídeo não ficar muito comprido. A Eucatex e o Paulo Maluf não comentaram o caso. E o caso faz parte de uma investigação da ICIJ. Vamos ver o que diz mais a matéria aqui. Paulo Maluf nasceu em berço de ouro e foi criado como um príncipe árabe. Estou lendo a matéria. Aos 18 anos de idade, ele ganhou o seu primeiro carro, um Porsche vermelho conversível, de presente dos seus pais, quando entrou no curso de engenharia da Escola Politécnica da USP, Universidade aqui de São Paulo. Era no ano de 1950 quando ele ganhou esse brinquedinho, um Porsche vermelho, conversível, um presentinho, um mimo dos seus pais. Tinha 18 anos de idade. Quando ele queria mostrar para as outras pessoas que ele era multimilionário, queria mostrar para as pessoas, olha, eu sou ricaço. Ele ia para a escola com o carrinho dele, né? Na verdade com o carro da mãe. Ele ia com o carro da mãe, ele tinha um carro dele, mas ele pegava o carro da mãe, um Rolls Royce que havia sido comprado junto com o carro presidencial que Getúlio Vargas importou no ano de 1953. Maria Maluf tinha um dos 4 Rolls Royce que existiam no Brasil. Então existia somente 4 carros no Brasil naquela época. Um era do presidente Getúlio Vargas, o outro era de Maria Maluf, mãe de Paulo Maluf, e os outros 2 de outros milionários ou bilionários. Enquanto a fortuna materna ou da mãe, né, a fortuna da mãe, que era composta de mais de 5.000 imóveis. A mãe de Paulo Maluf tinha mais de 5.000 imóveis. A família Bolsonaro, que tem 107 imóveis, perto da família do Paulo Maluf,
é fichinha, é uma criança. Família do Bolsonaro, 107 imóveis. Só a mãe do Paulo Maluf, 5 mil imóveis. O pai, né, a figura paterna, tivera origem um novo negócio. O pai dele tinha começado um novo negócio. O pai, a mãe tinha 5 mil imóveis. O pai começou um novo negócio. Uma serrarelia moderna. Serrarelia moderna, hein? Naquela época, nos anos 50, anos 60, na verdade. Que nos anos 60, né, no anos de 1960, se tornaria a maior empresa de serrarelia da América Latina, chamada a empresa de Eucatex. Paulo Maluf, aqui eu estou contando um pouquinho da história do Paulo Maluf, da família do Paulo Maluf. Ele já veio de berço de ouro, né? Um berço e bota de ouro muito, ouro e bota ouro nisso. Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro. Hoje ele vive em prisão domiciliar e está com a sua saúde debilitada, né? Paulo Maluf, mais de 90 anos, perto aí de fazer 100 anos de idade centenária. As condições do ex-prefeito de São Paulo agora resvalam na galinha dos ovos de ouro da família Maluf. Sabe o que é? A Eucatex. A empresa foi apontada por um banco norte-americano, né, um banco lá dos Estados Unidos, como suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro. Veja só, hein? Veja só. Documentos sigilosos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos mostram que o Standard Chartered Bank, um banco lá dos Estados Unidos, né, um banco lá de Nova York, considerou suspeitas as operações que somam 264 milhões e 400 mil dólares, o equivalente na moeda brasileira em 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. As 946 movimentações suspeitas, quase 1000 movimentações suspeitas, ocorreram do mês de agosto do ano de 2009, começou essas movimentações de dinheiro, até agosto do ano de 2016. Quer dizer, são 7 anos de movimentações de dinheiro, quase 1000 movimentações, é muito, hein, gente? De acordo com um documento produzido por um braço do Tesouro chamado Rede de Combate aos Crimes Financeiros, então foi eles que identificaram essas movimentações, 946 movimentações de dinheiro. Abre aspas, informações de domínio público indicam que a Eucatex, que é a empresa lá da família Maluf, lavou recursos obtidos por Paulo Maluf por meio de desvios e corrupção quando ele era prefeito e governador de São Paulo. Fecha aspas, diz o texto em seu primeiro parágrafo. Os norte-americanos têm interesse em apurar a legalidade das operações da empresa porque ela tem uma filial nos Estados Unidos. A empresa lá, Eucatex, tem uma filial lá nos Estados Unidos e usa bancos daquele país, lá nos Estados Unidos. Esse Paulo Maluf é esperto, hein? Montou uma outra empresa lá nos Estados Unidos só para lavar dinheiro. A documentação a qual aqui a Poder 360, que foi o site que fez aqui a matéria, então a documentação a qual o Poder 360 teve acesso foi obtida pela BuzzFeed News nos Estados Unidos e compartilha pelo ICIJ. O que significa essa sigla? International Consortium of Investigative Journalists, que é tipo um órgão
de Investigação e Jornalismo lá nos Estados Unidos, ou Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Na verdade, a tradução está aqui, um Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, por meio do projeto chamado FinCEN-Phyllis, Arquivos FinCEN, a sigla em inglês de Financial Crimes Enforcement Network, seção dentro do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro norte-americano é equivalente ao Ministério da Economia aqui no Brasil. Criado no ano de 1990, o FinCEN é uma espécie de pentágono que atua contra a lavagem de dinheiro, terrorismo e outros tipos de crimes financeiros. No Brasil, o organismo equivalente seria o COAF, que significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Só que a FinCEN tem muito mais poder que o COAF aqui brasileiro. O ICIJ é uma instituição jornalística sem fins lucrativos, baseada em Washington, que revelou grandes escândalos internacionais como o Panama Papers e os Swiss Leaks. O projeto FinCEN-Phyllis envolve mais de 400 jornalistas em 88 países e 110 meios de comunicação. Analisou operações como valor total pouco acima de 2 trilhões de reais. No Brasil, a investigação ficou sob responsabilidade de 3 veículos de comunicação. Este jornal digital, o Poder de 360, que é o que está fazendo a matéria que eu estou lendo aqui, a revista Piauí e a revista Época. O Poder 360 é parceiro da ICIJ, por meio do diretor da redação, Fernando Rodrigues, que é integrante do consórcio há 20 anos. Então, ainda tem mais um pedaço aqui de matéria, vamos esperar a barulheira passar ali. Diz assim: a Eucatex entrou no radar das autoridades norte-americanas por causa das condenações de Paulo Maluf por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Está vendo? O Paulo Maluf foi preso, foi condenado por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Desviava muito dinheiro, sabe como? Fazendo obras gigantes, asfalto, pontes, estradas, escolas, hospitais. Ele produzia, ele fazia os hospitais, fazia bastante coisa, mas superfaturava, desviava dinheiro, que era uma beleza. E até hoje esses camaradas fazem isso. Você acha que quando o cara faz um hospital, faz uma estrada, um viaduto, vai inaugurar um viaduto, vai inaugurar uma ponte, um aeroporto, você acha que não teve lavagem, não teve superfaturamento, desvio de dinheiro ali? E durante esses 2 anos que ficou fechado o mundo inteiro, onde comprou-se um monte de coisa sem licitação, respiradores, aparelhos de saúde, máscaras e outras coisas mais, você acha que não teve desvio? Teve, gente. E tem demais. Esses caras ganham muito dinheiro em cima do povo, e o povo não sabe do que acontece, nem 1% do que acontece lá dentro da política. Então a Eucatex entrou no radar das autoridades norte-americanas por causa das condenações de Paulo Maluf por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos quando era prefeito, foi prefeito de São Paulo em 1993, 94, 95 e 96, de 93, do ano de 1993 ao ano de 1996. Segundo o documento da FinCEN, a documentação norte-americana fala na condenação de Paulo Maluf no uso da Eucatex para receber dinheiro desviado. Então ele jogava lá, lavava o dinheiro lá na Eucatex, principalmente lá nos Estados Unidos, mandava para lá. E frisa que no caso atual das suspeitas sobre a empresa, o ex-prefeito não tem qualquer movimento. Paulo Maluf não pode ser diretamente vinculado a essas transações observadas, afirmou o documento
em 11 páginas, datado em 3 de outubro de 2016. Os papéis encaminhados ao Tesouro norte-americano pelo Banco de Nova York são chamados de SARS, Suspicious Activity Report, ou tradução em português, relatório de atividades suspeitas. Então ele é suspeito, ainda não decretou que essas movimentações são lavagem de dinheiro, então são suspeitas. Sempre que um banco, corretora, companhia de seguro ou cassino, entre outras atividades, depara-se com uma movimentação que são consideradas suspeitas, precisa encaminhar um relatório com as dúvidas para as autoridades do FinCEN. No caso da suspeita de lavagem, o alerta precisa ser enviado com transações a partir de $5.000. A transação de $5.000, a transação do cara lá da empresa era 260 e poucos milhões de dólares. Só no ano de 2019, houve 12.140 instituições financeiras enviando 2 bilhões 705, na verdade, enviando 2.751.694 comunicados com suspeitas ao Departamento de Tesouro. O relatório pode ser o marco zero de uma investigação criminal ou de caráter civil. Há, entretanto, dúvidas sobre como evoluiu o alerta de 2016, usado nesta reportagem e que representava risco para a Eucatex, empresa de Paulo Maluf. Com muitas empresas fazendo acordos sigilosos com o governo para fugir das pesadas punições, não dá para concluir que a empresa da família Maluf ainda esteja sob investigação dos Estados Unidos. O documento afirma que, além da condenação de Paulo Maluf, há 2 fatores negativos relacionados à Eucatex, que é a empresa da família Maluf, ou do Paulo Maluf: o bloqueio de recursos da empresa no ano de 2013, no valor de R$520 milhões, e as dúvidas sobre quem fez o depósito e quem é o real beneficiário dos recursos que passaram pelas contas da empresa em bancos norte-americanos, lá nos Estados Unidos, ou de paraísos fiscais que têm negócios com as instituições financeiras dos Estados Unidos. Ele pode ter usado laranja, né? O Paulo Maluf não é burro. Pegou, usou laranja. A empresa já foi acusada de receber 172 milhões de dólares que foram desviados pelo ex-prefeito Paulo Maluf. O dinheiro desviado teria retornado à companhia por meio de compra de ações por fundo de investimentos. Até hoje as autoridades não sabem quem são os reais controladores desses fundos que investiram na Eucatex. No ano de 2013, a Justiça determinou o bloqueio de 520 milhões de reais em ações da empresa, o equivalente ao valor desviado que teria voltado para a empresa. O montante continua bloqueado e servirá eventualmente para indenizar a Prefeitura de São Paulo pelos desvios de dinheiro que Paulo Maluf fez. Camarada roubou, e eu acho que roubou muito mais que isso aqui. Esses 520 milhões de reais aqui é fichinha do que Paulo Maluf roubou quando foi prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Os políticos roubam muito dinheiro e não dá para pegar tudo que é dinheiro que esses caras mandam para muito lugar, para fora do Brasil, em vários lugares. Eles são espertos. As transações consideradas suspeitas, segundo a documentação, ocorreram logo em seguida ao bloqueio das ações da Eucatex, quando havia suspeita de que a família Maluf estava retirando recursos da empresa para criar outra composição acionária para o negócio. Segundo o Ministério Público de São Paulo, era uma estratégia para livrar a Eucatex de punições, a empresa do Paulo Maluf, de punições. A companhia negou que a mudança serviria para escapar da justiça e disse que o objetivo era ingressar numa área da Bolsa de Valores chamada Novo Mercado, que tem padrões de controle mais elevados. Até hoje a Eucatex continua fora do Novo Mercado.
O relatório mostra ainda que o uso pela Eucatex de bancos em Bahamas, que é outro paraíso fiscal, uma jurisdição de alto risco em relação à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro, né? As Ilhas Bahamas. Então ele usava, né? Jogava dinheiro também lá. E está dizendo aqui também que a Eucatex não tem contas no Standard Chartered Bank, mas recursos da empresa circularam por bancos do Caribe, que são correspondentes à instituição financeira de Nova York. Então, ele, tá vendo? Ele mandou para dinheiro. O Paulo Maluf é esperto, mandou dinheiro para Ilhas Bahamas, mandou para Caribe, também deve ter mandado para. Tem um outro lá, não sei se é Suíça, que eu lembro que na época que comentava que ele tinha dinheiro na Suíça, e outros lugares aí, Luxemburgo também, onde os políticos colocam muito dinheiro no país chamado Luxemburgo. Ainda diz aqui, o Standard Chartered emitiu o alerta sobre a Eucatex, que é a empresa do Paulo Maluf, porque ele pode ser punido se um banco correspondente movimentar recursos ilícitos. A empresa afirmou o seguinte nota: a Eucatex informa que nunca trabalhou com o banco Standard Chartered, citado na pauta, e que tampouco movimentou as quantias referidas pelas chamadas empresas de papel. Lógico que eles vão falar que não movimentou, né? A reportagem informou que jamais havia dito que a Eucatex tinha trabalhado com esse banco e questionou se a empresa não teria interesse em enviar informações ou comentários adicionais aos questionamentos que tinham sido feitos. A Eucatex respondeu que não ia mandar a resposta. A assessoria de Paulo Maluf também não quis comentar as suspeitas sobre a Eucatex. O ex-prefeito sempre negou que tivesse desviado recursos da prefeitura. O ladrão vai assumir que roubou? Repetia um dos motes que o tornaria famoso: Maluf não tem e nunca teve conta no exterior. Sempre Paulo Maluf falava isso, quando ele era acusado de desvio de dinheiro, de paraísos fiscais. Maluf nunca teve e nunca não tem, né? Paulo Maluf não tem e nunca tive conta no exterior. A sentença judicial que marcou o começo de sua derrocada nas Ilhas Jersey disse que ele teve sim outro lugar, Ilhas Jersey. Paulo Maluf é o ponto de partida da suspeita. O documento do Tesouro dos Estados Unidos afirma que o Standard Chartered Bank encaminhou um relatório com as dúvidas sobre a legalidade das movimentações da Eucatex por causa do envolvimento da empresa e um escândalo associado a Paulo Maluf. O gatilho da suspeita foi a condenação do ex-prefeito em Nova York, em março de 2016. Ele recebeu a pena de 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro e o uso de bancos e instituições financeiras norte-americanas para movimentar os recursos. No ano passado, o filho mais velho de Paulo Maluf, Flávio, presidente da Eucatex, recebeu a pena de 8 anos e 4 meses de prisão da Justiça brasileira por ter usado um banco norte-americano, o Safra National Bank, de Nova York, para transferir dinheiro. O filho de Maluf foi preso também, né? Flávio Maluf, né? 8 anos e 4 meses de cana. No curso desse processo em Nova York, Paulo Maluf tentou enganar um procurador norte-americano. Disse que poderia pagar uma multa de até 17 milhões de dólares para encerrar o processo. Conseguiu autorização para passar o Réveillon na Itália e nunca mais voltou a falar com as autoridades daquele país sobre o acordo. Por conta desse episódio, Maluf foi parar na lista de procurados da Interpol no ano de 2010. Só saiu
dessa lista no ano de 2016. Nesse período, o ex-prefeito seria preso e deportado para os Estados Unidos se deixasse o Brasil. Quer dizer, se ele deixasse o Brasil nesse período aí de 2010 a 2016, ele ia ser preso pela Interpol, porque ele estava na lista de procurados para ser preso pelos Estados Unidos. Olha a situação do Paulo Maluf. As autoridades norte-americanas começaram a investigar Maluf em 8 de março de 2007 por uma decisão dos promotores de Nova York. O jornal New York Times relatou o fato. A Procuradoria de Nova York recebeu documentos no Brasil por meio da cooperação internacional, segundo os quais bancos norte-americanos ajudaram a movimentar 11 milhões e 600 mil dólares desviados de 2 obras da Prefeitura de São Paulo, na época quando Paulo Maluf era prefeito. A construção do túnel Ayrton Senna e a ampliação da Avenida Alga Espraiada, quer dizer, 2 obras de estradas, tá vendo? Esses camaradas gostavam de fazer superfaturamento, construindo túnel, viaduto, ponte, estrada. Então ele teve desviado, né, 2 obras da prefeitura, né, 11 milhões e 600 mil reais. Construção do túnel Ayrton Senna e a ampliação da Avenida Água Espraiada. Depois ela foi rebatizada, essa Avenida Água Espraiada, de jornalista Roberto Marinho, dono da Globo. Botaram o nome da avenida de Roberto Marinho, jornalista Roberto Marinho. Meu pai. O mecanismo de cooperação internacional que as autoridades brasileiras compartilharam documentos com os norte-americanos com o objetivo de que os Estados Unidos ajudem no processo brasileiro e também julguem Paulo Maluf pelo fato de ele ter usado bancos estrangeiros para circular dinheiro de origem suspeita. O procurador Robert Morgenthau, uma estrela de grandes casos em Nova York, criticou o que chamou de conservadorismo da justiça, porque só uma fração das movimentações foi levada em conta no processo judicial. Segundo o procurador, havia provas de que os ao menos 140 milhões de dólares desviados pelo ex-prefeito Paulo Maluf circularam por bancos norte-americanos. O Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, começou a apuração sobre Paulo Maluf no ano de 2001, depois de alertas enviados pela Suíça. Olha lá, Banco da Suíça. Tem uma conta muito mais alta dos desvios atribuídos ao ex-prefeito Paulo Maluf. Sabe quanto tem na conta de Suíça? Na Suíça? 400 milhões de dólares. Se multiplicar isso aqui vai dar 2 bilhões de reais. 5 vezes 4, 20, é isso mesmo. 2 bilhões, equivalente a 2 bilhões de reais. Só numa conta que ele tem lá na Suíça, tem equivalente a 2 bilhões de reais, Paulo Maluf. Meu pai do céu. Esse cara tem muito dinheiro, muito poder, muito dinheiro. A gente nem sabe quanto. Esse é um dos caras mais... eu acho que ele bate o Lula. Com certeza. Bate Lula, bate Bolsonaro, bate qualquer político aqui brasileiro. Põe no chinelo, Paulo Maluf. Passa para frente esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e continue acreditando que o sistema político trabalha para o povo, trabalha para o bolso deles. Passa para frente esse vídeo. Mande para outras pessoas saber essa história. Talvez teve alguns erros aí que eu tentei falar rápido para o vídeo não ficar muito comprido, mas mesmo assim deu 30 minutos de vídeo. Mas muito bom essa história para as pessoas pararem de acreditar que o sistema político trabalha para o povo. Que imaginem quanto que os políticos em todo o tempo do sistema político, que existe o sistema político, já roubou de dinheiro do povo. Misericórdia. Fui.